Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar em Forma em todo o Brasil. 6h44, gente, ao vivo. Estamos prontinhos para mais uma edição do seu Evangelizar em Forma. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, para o Brasil inteiro. Juiz de Fora, Fortaleza, Recife, que recebe nosso sinal aberto, via parabólica. Bonito, uma barbaridade. 222 cidades também, 220, hein, cara? Que recebem nosso sinal HD. Também bonito, uma barbaridade. Vamos de notícia e informação, começando com os destaques, as manchetes do programa de hoje. Taca-lhe pau! A festa da padroeira do Brasil em Aparecida. A festa da padroeira no Paraná. Cerca de 80 mil pessoas marcaram presença na festa da padroeira, que completa 70 anos aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná. Também teve festa para elas. E nos meus sonhos, eu sou uma grande bailarina! E ainda, o prazo final para atualizar o CAD único. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira, 13 de outubro, já está no ar. Vocês viram aí, né, gente? Nós vamos falar bastante do Dia da Padroeira, que teve festa no Brasil inteiro ontem, mas vamos falar também das chuvas, que está trazendo consequências já aqui para o sul do país. Vamos começar com imagens ao vivo aqui de Curitiba, no meu Paraná, mostrando para vocês aquela imagem que vocês conhecem. Nublado, sim, nublado, Ricardo. Só que é o seguinte, está chovendo. Está chovendo agora, não dá para ver nessa imagem, a temperatura está baixa, na marca dos 16 graus. Eu estava até comentando com a Vanessa, nesse mês de outubro, gente, foram apenas 2 dias sem chuva em Curitiba. No restante, é chuva que dá gosto. Tanto é verdade que a chuva que cai aqui em Curitiba, que tem onde nasce o Rio Iguaçu, traz consequências lá em Foz do Iguaçu, no oeste do estado do Paraná. São essas imagens que nós vamos mostrar para vocês agora, porque a vazão das cataratas do Iguaçu chegou a bater praticamente um recorde, a segunda maior marca desde a sua história. Ontem a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, informou, olha, todas essas passarelas foram fechadas por causa da quantidade de água. A vazão, vocês têm uma ideia da vazão por segundo de litro d'água? 13 milhões de litros de água por segundo, contagem da Copel. O normal é de apenas entre aspas, tá? 1,5 milhão de litros de água, nós estamos com 13. Por isso que a chuva aqui em Curitiba traz consequências também para o oeste do estado. Nós estamos mostrando as cataratas, esse é o lado bonito da natureza, agora tem um outro lado. Desabrigados, estragos e prejuízos. Em Francisco Beltrão, por exemplo, que fica pertinho de Foz do Iguaçu, ainda no sudoeste do estado do Paraná, esse é o rio Marrecas, um dos afluentes do rio Iguaçu. Subiu uma barbaridade e acabou alagando também Francisco Beltrão, onde nós tivemos o registro de que pessoas, toda essa região oeste e sudoeste do estado do Paraná, são aproximadamente 150 pessoas que estão desabrigadas. E esse é o registro impressionante, ó. O rio subiu e levou uma casa que ficava ali às margens do rio Marrecas. Essa é a imagem que a gente estava mostrando. Prejuízos no Paraná, mas também em Santa Catarina. Vamos dar um pulinho também para mostrar para vocês o que aconteceu em Rio do Sul, que fica no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vocês estão vendo que ali no meio dessa imagem tem um carro? Esse carro foi levado por uma enchente que do nada apareceu por lá. E o carro tinha um motorista dentro. Graças a Deus ele foi socorrido, foi resgatado com vida. O único problema que ele tinha era aquela temperatura do corpo que estava muito baixa, a hipotermia. Mas ele foi socorrido e passa bem. Essas as consequências da chuva em todo o sul do país, que a gente vai trazer em detalhes daqui a pouquinho. Porque aqui no Paraná, em Pato Branco, tem crianças desaparecidas, mas já a Vanessa vai trazer esses detalhes. Vamos falar da previsão do tempo para o Brasil inteiro nesta quinta-feira de meu Deus. Taca-lhe pau! Nesta quinta-feira, as instabilidades ainda persistem em parte do centro e sul do Brasil. A passagem de uma frente fria reforça nuvens muito carregadas entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Vai ser um dia com tempo mais fechado, encoberto e com pancadas de chuva que acontecem em vários momentos. Não se descarta o risco de temporais. As temperaturas seguem baixas nas capitais Curitiba e também na região de Florianópolis. Por outro lado, não chove em Porto Alegre. Nas áreas do interior do Rio Grande do Sul, a umidade relativa do ar até volta
volta a ficar abaixo de 30%. Ainda vai ser uma quinta-feira de tempo firme na região da Grande Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Vitória, Goiânia e Brasília e na maior parte do Nordeste. Ainda tem previsão de pancadas muito isoladas por toda a costa leste nordestina, mas sem grandes alertas para quinta-feira. Tempo abafado no estado de Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, com chuva forte no período da tarde. As demais áreas do norte do Brasil ainda continuam quentes. Tempo abafado na região de Manaus, em Boa Vista e também na capital Belém. Ainda pode chover nessas áreas com forte intensidade ao longo do dia. Já no estado de São Paulo, apesar do amanhecer com muitas nuvens, o sol aparece e a temperatura sobe. As áreas de divisa com o estado do Paraná ficam sujeitas a pancadas de chuva forte, mas na região da Grande São Paulo, a chuva acontece de forma mais isolada. A máxima no Rio de Janeiro chega aos 32 graus, máxima de 31 graus em Salvador, 26 graus em Porto Alegre e 33 graus em Manaus. Chuva, chuva, chuva no sul, meu Deus do céu. E você que nos acompanha desde o ano passado se lembra. Nessa época do ano aqui em Curitiba, no Paraná, nós ficávamos assim, né, Vanessa? Nós estávamos falando, meu Deus do céu, cadê a chuva? Porque nós, nessa época do ano, nós estávamos vivendo em um racionamento que durou incríveis 21 meses. Era um dia com água, outro dia sem água. Era bem complicado, viu? Você tinha que se organizar para lavar roupa, né? Para organizar para limpar a casa, foi bem complicado. E a loucura é que assim, 12 meses atrás, esse racionamento terminou em janeiro desse ano. Exato. E agora a gente está falando de excesso de chuva com os prejuízos. É, um excesso de chuva que vem a chuva, mas com toda essa força acaba trazendo muitos prejuízos, né? Vamos falar agora da festa padroeira, gente. Vamos falar de festa. Em Cascavel, no oeste do Paraná, mais de 65 mil pessoas passaram pela tradicional festa da padroeira. Viu, X? Todo o dinheiro arrecadado durante a festa vai para instituições de caridade. A Festa da Padroeira do Brasil em Cascavel, no oeste do Paraná, marca o retorno do evento após a pandemia, com uma programação religiosa, gastronômica e esportiva. O dia 12 de outubro, mais esperado, começou cinza, gelado, com bastante garoa, mas repleto de atrações, como, por exemplo, a Corrida da Fé. A proposta esportiva celebra saúde, união e ação de graças após 2 anos bem difíceis. A gente está muito feliz, a idealização é do Padre Zico, nosso pároco, onde a gente teve a oportunidade de reunir o esporte, a saúde, o bem-estar, o convívio em família com a devoção, com a religião e com o papel de evangelizar. Nenhum empecilho atrapalhou a animação dos mais de 1.500 atletas inscritos para correr o trajeto de 4 a 12 quilômetros. Esse é um momento de agradecer a Deus mesmo e a Nossa Senhora Aparecida, a intercessão dela, pelo dom da nossa vida. Estarmos aqui com saúde em primeiro lugar, correndo ou caminhando. Então esse é um momento muito especial. Estamos vivos, né? A gente precisa celebrar isso todos os dias. Ainda mais depois de uma pandemia como foi essa, e estar aqui com saúde, podendo correr, é um privilégio, literalmente. Somos muito abençoados. Na parte espiritual, uma missa a cada 2 horas foi celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Sempre lotada, mostra o sinal da devoção dos fiéis da Padroeira do Brasil e a alegria de celebrar o retorno desse evento tão importante para a Igreja Católica. Uma retomada de um momento muito lindo de vida, de fé, de espiritual, de encontro com Deus por meio de Maria. O católico, né, brasileiro, ele é muito fiel e muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E essa está sendo a oportunidade dele voltar a visitar a mãe, vamos dizer assim, né? Desde o dia que começou, na sexta-feira até hoje, 12 de outubro, cerca de 80 mil pessoas marcaram presença na Festa da Padroeira, que completa 70 anos aqui em Cascavel, na região oeste do Paraná. A data, com certeza, ficará marcada na memória de milhares de fiéis que aproveitaram para agradecer e fazer as suas preces. Entre tantos está a dona Eroni. Emocionada, ela deixou aos pés de Nossa Senhora uma rosa, que simboliza sua fé e devoção. Fé é imensa, porque eu recebi 2 milagres dela, né? E eu tenho... Nossa, eu não sei como agradecer a Nossa Senhora por tudo que eu recebi. Nem tanto por mim, quanto por meus filhos. Vários milagres eu recebi dela. Hoje para a senhora é um dia mais do que especial. Hoje é. Hoje
sempre, né? Porque a gente não pode esquecer nunca que a gente recebe, né? Na programação gastronômica, muitas delícias, do salgado ao doce. Mas claro que sem os voluntários que trabalham bastante nesses 6 dias de festa, nada disso seria possível. A dona Delmira, por exemplo, é voluntária há mais de 20 anos. A gente fica muito feliz em poder fazer trabalho para ajudar as crianças, né? E eu me sinto muito feliz com as pessoas que trabalham aqui, são todas pessoas religiosas, bondosas, que entendem o trabalho da nosso voluntário, né? E a família toda aproveita e semeia o futuro dos pequenos. Colocar essa sementinha no coração das crianças e mostrar para eles a importância, né, de a gente celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, junto com eles, com as crianças, né, que ela quer, principalmente Joaquim, que ele é consagrado a ela, então para nós é muito especial. E vale lembrar que parte da renda arrecadada com a alimentação é revertida para entidades assistenciais de Cascavel. Bonita a festa, eu tenho certeza que aconteceu esse tipo de evento também em várias outras cidades do Brasil e nós trouxemos essa de Cascavel aqui no Paraná só para simbolizar essa união da comunidade, essa devoção e aquele exemplo que essa mãe trouxe para a gente que é de pequeno que se ensina também a assistir esse tipo de celebração. Mas vamos falar de uma festa ainda maior, aquela festa símbolo da padroeira lá em Aparecida. Exatamente, viu? Como você falou, essa festa de Nossa Senhora Aparecida se espalhou por várias cidades do Brasil, mas lá em Aparecida foi especial, com a presença de muitos romeiros de todo o Brasil e várias celebrações de missa durante todo o dia. Vamos ver. Pés que caminham norteados pelo amor. Nessa época do ano, a rodovia Presidente Dutra vira uma verdadeira procissão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 60 mil fiéis devem andar em direção ao Santuário de Aparecida neste ano. Muitos vêm pagar promessa, outros para pedir e outros simplesmente porque tem fé. Eu vim de Guarulhos, mas eu sou de Mauá. Veio caminhando lá de Guarulhos, quanto tempo de caminhada? A gente saiu no sábado, 4 horas e tô chegando agora. Eu não tô pagando nenhuma promessa, eu simplesmente vim agradecer a tudo que Nossa Senhora fez na minha vida e na vida da minha família. A Capela das Velas é o lugar que transforma a fé invisível em luz. Aqui, toneladas e mais toneladas de cera queimam 365 dias por ano, carregando consigo as lágrimas, sorrisos e agradecimentos dos fiéis. A gente tem que ter felicidade porque a gente chegou aqui, não sei se o ano que vem eu vou estar aqui de novo, então só tem que agradecer. Essa é a emoção. Eu nunca tinha vindo na data de aniversário, eu não tinha visto essa multidão, esses romeiros, e isso me emocionou bastante. Do lado de fora da Basílica, os corredores se transformam num verdadeiro mar de devotos, que vem dos 4 cantos do país. Eu vim do Piauí, Tocantins, Guarani, Minas Gerais. A maior basílica mariana do mundo ficou pequena para tanta fé. Depois de 2 anos com restrições por conta da pandemia de Covid-19, o Santuário de Aparecida voltou a celebrar a festa da padroeira do Brasil de portas abertas. Nós queremos que o devoto venha e se sinta bem, porque com as restrições, infelizmente, era difícil, porque não dava para atender todo mundo, né? Entrava só uma parte na igreja. Agora nós temos a alegria de poder dizer, venham visitar a casa da mãe, né? Venham celebrar a fé. O ponto alto desse dia é a missa solene, celebrada às 9 da manhã pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Os pés que caminham, as velas que queimam, as preces feitas em silêncio. Tudo isso é sinal desse 12 de outubro histórico, que uniu de novo os corações de todos os católicos do país.
2 anos passaram rapidinho, graças a Deus a gente pode ver retomada essa fé, esse simbolismo lá em Aparecida. É muito bom, né, Vilches, ver as coisas voltando ao normal e é lindo de ver a fé das pessoas, aquela cidade cheia, como você disse, é um passeio que vale a pena ser feito, né? Mas olha, ontem também foi Dia das Crianças e aqui em Curitiba, crianças e adultos se encantaram com o espetáculo Diário Musical de uma Bailarina, que aliás foi transmitido aqui pela TV Evangelizar. Músicos, atores e dançarinos se uniram para contar a história de uma menina que sonha ser uma bailarina de sucesso. Embalado por canções populares e eruditas, na busca de aproximar as crianças da arte e de uma outra forma de assistir a um espetáculo, a Camerata Antíqua de Curitiba apresenta o Diário Musical de uma Bailarina. E nos meus sonhos, eu sou uma grande bailarina! Esse espetáculo ele conta a história de uma menina chamada Marina, que quer ser bailarina. Só que a Marina ela tem um sonho de ser uma bailarina, só que esse sonho ele é interrompido pelas pessoas, pelo preconceito das pessoas, que acham que ela não pode ser bailarina porque ela é uma menina gorda. Né? E ela vai continuar sendo uma menina gorda e ela gosta do corpo dela, ela ama o corpo dela. E as pessoas acham que ela não pode ser bailarina. E o espetáculo, ele fala justamente sobre isso. Que a gente pode ser o que a gente quiser, que nós somos maior que os nossos sonhos. Com tema atual e muito discutido nos dias de hoje, o evento reúne mais de 95 artistas, divididos entre o coro, a orquestra, bailarinos e atores. Faz parte do programa Alimentando com Música, criado em 1993, que tem como intuito aproximar o público infanto-juvenil da música concertística. O programa Alimentando com Música já existe há muitos anos, foi um programa criado pela Camerata Antíqua de Curitiba, no sentido de atender a rede pública de ensino, por meio de um concerto didático. Um concerto que explica o funcionamento de uma orquestra, de um coro, a função de um piano dentro desse contexto todo musical. E a partir desse programa a gente leva esse ensino da música para crianças da rede pública de ensino e também da rede privada de ensino. Valentina, você já esteve em um concerto antes? Não. E você está muito animada para esse? Sim. E o público pôde do Brasil inteiro desfrutar da apresentação, que foi transmitida ao vivo pela TV Evangelizar. Que lindo o espetáculo que une, né? Gente, dança, música, muito bom. Falou uma dançarina, viu, gente? Vocês sabem disso, né? Aposentada. Seguinte, vamos fazer um intervalo comercial agora bem rapidinho e na volta nós vamos falar dos estragos provocados pela chuva aqui no Paraná e uma informação importantíssima para você do Brasil inteiro, que é o último dia de prazo para atualizar o seu CAD único e receber os benefícios sociais. Depois do intervalo a gente explica essa história. Sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 7h05 para mostrar para vocês um amanhecer lá no oeste de Santa Catarina, Chapecó, que nós estamos mostrando. Parece que o sol está querendo aparecer por lá, mas está tudo nublado e a temperatura na marca dos 14 graus. Informação importante também nesta região do Vale do Itajaí, também que é considerada em Santa Catarina, porque a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina decidiu fechar todas as comportas dos rios que serpenteiam essa região por causa do risco desses rios engordarem e acabarem assustando ou levando, ameaçando as casas que ficam assim às margens desses rios. É o excesso de chuva, gente, aqui em Santa Catarina e principalmente no Paraná. Tanto é que agora a Vanessa vai trazer informações, né, Vanessa, sobre crianças desaparecidas, mortes aqui no Paraná por causa das chuvas. Vilches, infelizmente não são só os estragos, como você falou. Voltando com informações sobre as fortes chuvas que estão atingindo o Paraná, 3 indígenas morreram após serem arrastados por correnteza em Nova Laranjeiras. De acordo com informações, eles tentavam atravessar um rio ontem e depois não foram mais localizados. A informação é que a correnteza estava muito forte devido à intensidade de chuva na região. E os corpos foram encontrados na tarde desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, das 3 vítimas, 2 eram mulheres. Uma tinha 45 e a outra 15 anos. Já o homem tinha 35 anos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Guarapuava, aqui no Paraná.
E outro caso importante, 2 crianças de 6 meses e 7 anos estão desaparecidas em Pato Branco, no sudoeste do estado, após o carro em que elas estavam com a família ser arrastado por uma enxurrada. O caso aconteceu no fim da manhã de terça-feira, na localidade de São Miguel Cachoeirinha, que fica a 18 quilômetros do centro de Pato Branco. O município acumulou mais de 100 milímetros de chuva entre a noite de segunda e a manhã de terça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam no carro com os pais. O carro foi localizado, mas elas não estavam nele. Segundo informações, ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água e as crianças sumiram na correnteza. Com a força da água, o córrego acabou engolindo o carro com a família dentro. O pai tentou retirar a família, porém as 2 crianças acabaram sendo levadas pela correnteza. Um popular ainda conseguiu prestar apoio no momento da ocorrência para tentar salvar o pai e a mãe, mas as 2 crianças foram levadas. Os pais estão no hospital, passam bem, mas estão, claro, muito abalados, não é, viu? Uma tragédia. A tal da tromba d'água. Uma vez eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que sobreviveu a isso aqui em Morretes, no litoral do estado do Paraná. E a pessoa fala o seguinte: eu estava no rio, tranquilo, com a minha boia, bacaninha, de repente, do nada, você ouve um barulho, pá! É de repente. E aí, de repente, você vê aquele mundaréu de água, mas chegando do nada. Então, por isso que essas pessoas são pegas de emergência, porque a gente fala assim, né? Ah, mas como é que não conseguiu ser? Não viu a água subindo? Não, gente. É de repente, de uma hora para outra, vem o volume d'água e acaba levando todo mundo. Vamos falar agora o seguinte, Vanessa. Informação importante para você que está inscrito naqueles programas sociais, sabe? Auxílio Brasil, aquela tarifa de luz social que todo o estado acaba fornecendo com base em dados federais. Você que está inscrito para esses tipos de programa, você precisa atualizar o seu CadÚnico, aquele registro que você tem que fazer no CRAS do seu bairro ou da sua cidade. E atenção, quem atualizou esses dados ou quem não atualizou esses dados nos últimos 2 anos, tem que correr, porque o prazo termina amanhã. Acompanhe essa reportagem. Termina amanhã, sexta-feira, o prazo para a atualização de dados do CadÚnico Federal. O CadÚnico é o cadastro que garante acesso ao tarifa social de luz, ao benefício de prestação continuada e também o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, são 260 mil famílias no Brasil todo que ainda não fizeram a atualização. Esse tipo de recadastramento é regra para manter em dia as características familiares. Se morreu alguém, se nasceu uma criança ou se houve separação do casal. A cada 2 anos isso deve ser feito e é fácil. Basta procurar o CRAS, o Centro de Referência Social do seu bairro ou da sua cidade. Portanto, quem fez o cadastramento no CadÚnico lá em 2020 ou 2021 deve procurar o CRAS o quanto antes. O prazo termina amanhã, gente, sexta-feira. E quem não o fizer, corre o risco de consequências graves, inclusive a suspensão ou cancelamento dos benefícios, como o Auxílio Brasil e o Tarifa Social de Energia Elétrica. Então é o seguinte, passa essa informação adiante aí para as pessoas tomarem conhecimento de que amanhã, sexta-feira, é o último dia para fazer esse tipo de atualização. Agora, Vanessa, nós vamos para... Nossa, agora tem informação de todo o Brasil, né? O giro de notícias e informações, começando com o estado de São Paulo, que lá já não tem mais aquele bafômetro que a gente assopra. Agora é um outro, um perigo. Acompanhe aí, taca-lhe pau. A Polícia de Trânsito de São Paulo está testando um novo equipamento para constatar motorista embriagado. O novo bafômetro é no formato de um bastão e basta aproximar do nariz ou da boca do motorista para sinalizar. Verde está livre, vermelho, bebeu. A infração é considerada gravíssima e rende multa de quase R$3 mil. Agora foi seu Silas que colheu uma mandioca tamanho família no quintal de casa em Sorocaba, no interior de São Paulo. A bichona pesou 18 quilos. Seu Silas disse que não fazia ideia que a mandioca poderia chegar a esse tamanho. Ele já se adiantou e fez um cozido, mas reclamou da extremidade, que segundo ele, todas elas são duras e têm um gosto diferente. E também do interior de São Paulo vem essa foto registrada em Ibitinga, região de Bauru. Um arco-íris acabou se formando em volta do Sol. Astrônomos disseram que o fenômeno é conhecido e se chama halo solar. É quando cristais de gelo se formam a 20 km de distância do chão e atuam como espelhos dos raios solares. As celebrações do aniversariante da semana vão continuar até o fim do mês. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro completou ontem 91 anos e é considerado um dos principais cartões postais do Brasil.
Um cenário conhecido no mundo todo. No fim de semana, vão ter celebrações e missas no pé do Cristo. Agora nós vamos fazer o intervalo comercial, mas antes, imagens de Foz do Iguaçu. Nós mostramos anteriormente ali a vazão lá das cataratas, agora nós vamos mostrar a Ponte da Amizade para matar a saudade da Vanessa, que adora pegar essa fila para comprar creme e perfume lá do outro lado. Comprar meia. Viu, X? Aliás, hoje é essa opção de passeio, porque as cataratas estão interditadas devido às fortes chuvas, né? A opção, sim. Vai nessa. Vai nessa. Para quem gosta, gente. Não faz. Foz do Iguaçu, temperatura 15 graus. A gente já volta. Intervalo comercial rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 7 horas e 17 minutos para mostrar, quem dera, né? Eu poderia estar mostrando aqui para vocês que o sol apareceu em Curitiba. Apareceu nada, agora já dá para ver com mais ali, ó, possibilidades, a chuva que está caindo aqui nessa cidade. E como chove em Curitiba e temperatura na marca dos 16 graus, pelo menos não está tão frio, está até gostoso. Mas é o seguinte agora, gente, nós vamos tratar de um outro assunto, nós vamos falar de dados divulgados pelo IBGE que mostram uma situação que... cá entre nós, né? Quem nunca? Aquela história do endividamento. Quem é que não tem um papagaio ali pendurado para pagar no mês, né? São esses dados que a gente vai mostrar. Mas a situação está cada vez mais grave, hein? Uma pesquisa da Confederação do Comércio mostra que o endividamento chega a 80% das famílias brasileiras. Está cada vez mais comum entre os brasileiros assumir uma dívida para pagar. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. Essa dívida pode ser uma compra a curto prazo, um novo financiamento ou até um empréstimo pessoal. O fato é que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo esse levantamento. E a dívida com cartão de crédito é disparada, a maior delas, com 84% do total. Depois vem o do carnê, com 18%, e ainda a prestação do financiamento do carro, com 13%. Esse tipo de levantamento é feito desde 2010 e, pela primeira vez, chegou à marca de 80% de endividados. Outro número que aumentou nessa pesquisa é o de inadimplentes, aqueles que atrasam as contas a pagar em pelo menos 3 meses. Neste caso, os inadimplentes em setembro chegaram a 30% das famílias brasileiras. Mas deixa eu falar uma coisa importante também. Ter dívida não quer dizer que sua situação seja ruim, pelo contrário. Por exemplo, quem é mutuário da casa própria, fez um financiamento para comprar casa. Você ajudou a girar a economia. Exato. Acho que o problema aí, o que a gente tem que ficar atento é a inadimplência, exato, que nós mostramos na reportagem, que está em 30%. E inadimplência entra nessa estatística aquela pessoa que por 3 meses seguidos atrasou, deixou de pagar a sua conta. Acho que a dívida faz parte do dia a dia do brasileiro. Eu acho que faz parte e ela é necessária realmente, como você disse, viu, para movimentar a economia. As pessoas têm que comprar uma casa, um carro, ok. Mas essa questão da inadimplência é complicada e daí começa a se acumular e daí faz empréstimo. Então, quanto melhor tentar se planejar, melhor, né? Vamos continuar falando ainda de economia popular, agora o tal do cashback. Então, olha, a gente ouve muito falar atualmente em cashback. Virou moda no posto, na loja, no mercado. Se for para traduzir, gente, significa dinheiro de volta. Você vai entender agora o que é exatamente o cashback. A ideia de comprar um produto qualquer e a loja devolver parte do valor gasto para você parece impossível, mas não é. Essa prática já existe e recebe o nome de cashback, uma palavra em inglês que significa literalmente dinheiro de volta. O cashback começou a ser utilizado nos Estados Unidos no fim dos anos 90. No Brasil, o modelo ainda é recente e foi impulsionado pela pandemia. Eu tenho visto estratégias de cashback sendo utilizadas no Brasil aí nos últimos 3 ou 4 anos. A pandemia, ela causou retração econômica, ela causou redução do poder de consumo. Consequentemente, tudo que são maneiras de alavancar o consumo, comprometendo menos receita do consumidor, são ferramentas que foram aceleradas, o cashback incluso. Na prática, funciona assim. Uma porcentagem do valor pago pelo produto volta para o consumidor, mas as regras dependem de cada empresa.
O cashback ele parte da ideia de que uma fração do dinheiro que você investiu naquela compra volta para você num uso futuro. Na prática, ele não está pagando o preço cheio do produto, ele vai ter ali uma parte da compra revertida para outra necessidade no futuro dele. Então, é como se ele pagasse menos por aquele bem. O cashback é aplicado tanto nas compras pela internet, como também em lojas físicas. O gerente dessa loja de roupas conta que optou pelo modelo para fidelizar o cliente. Alguns anos atrás, a gente utilizava essa ferramenta de desconto à vista, né? Com o tempo, a gente foi notando que isso fazia com que o cliente saísse satisfeito, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um retorno. Uma alternativa que a gente achou para fazer com que o cliente voltasse para a loja foi a ferramenta de cashback. Então a gente oferta 10% da compra, vira desconto para o cliente no mês seguinte e não tem um valor mínimo para resgate. Mas você deve estar se perguntando, se as empresas devolvem parte do dinheiro, o que elas ganham com isso? Tem várias maneiras de fazer esse aproveitamento, mas as principais são fidelização, melhoria de estoque e gestão de dados do cliente. A cada real que ele gasta, que ele tem de resgate, é convertido em R$5 a mais. Então, um cliente que tem R$10 de resgate, em média, ele vai gastar 50. Então, é vantajoso tanto para a gente quanto para o consumidor. Agora que você já sabe o que é cashback, é só se cadastrar em alguma plataforma que oferece essa modalidade e aproveitar. Mas fique de olho. O cliente tem que ficar atento também para ver se não é só argumento promocional. Por exemplo, você ganha 10% de cashback, mas o produto está 10% acima do preço de mercado. Você precisa ter bastante ciência daquilo que você quer, do que você deseja, de que forma isso é comercializado normalmente, para que realmente você só entre em negociações aonde você se veja tratado de forma justa. Vilches, acaba sendo uma jogada de marketing, mas fideliza o cliente e se a gente tem alguma vantagem, todo mundo sai ganhando, né? Sim, é que eu estava falando aqui na hora do intervalo, enquanto estava passando a reportagem. Eu só vou num posto, porque eu vou ter esse dinheiro de volta. Sim. Sandra aqui falou que vai no mesmo posto, mas ele troca por garrafinha. Eu prefiro desconto na próxima vez que eu vou encher o tanque. Eu prefiro dinheiro de volta, mas isso que é legal. Você tem opção. Exatamente. Então eu acho que vale a pena nessa história. A próxima reportagem é uma reportagem que vai tratar sobre os benefícios de você falar a verdade. Exato. Algo que os homens casados conhecem muito bem. A gente espera, pelo menos. É contada, cantada, em uma conversa, banco de praça e assim vai. Ela tem apenas 7 letras e é um dos 7 pecados capitais. Mentira? Rapaz, mentira, nós estamos longe. Estamos procurando sempre a verdade. Depende da causa, né? Às vezes é melhor você contar uma mentira bem contada do que uma verdade, assim, que vai machucar. Às vezes é melhor mentir. Todo mundo mente. Mas você sabia que, segundo um estudo feito com 110 pessoas ao longo de 10 semanas pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas que conseguiram reduzir o número de mentiras que contam no dia a dia relataram uma melhora de humor, são mais felizes. Mas então por que a mentira? É mais cômodo? Mais confortável? Toda vez que eu estou mentindo é porque eu não estou me sentindo confortável de falar a verdade. Aí, ou seja, como que eu vou estar bem comigo mesmo se eu não posso ser honesto? E outra coisa, a pessoa que mente, ela muitas vezes tem que mentir para ela mesma. Ela tem que mentir para ela que não tem problema mentir. Socialmente também tem uma consequência. Se eu não confio nem em mim mesmo, que eu sei que eu minto, como que eu vou confiar no outro? Honestidade. Paulo ainda fala que todo esse conjunto de sentimentos do certo ou errado diz respeito à cultura. Uma cultura da mentira, uma cultura de tentar ser esperto, é uma cultura que vai sempre gerar uma ansiedade, vai gerar desconfiança e todos perdem. E dá para mudar isso, fácil ou não, Paulo dá dicas. Para ser feliz eu tenho que estar bem comigo mesmo. Se você não consegue interferir tanto no outro, trabalhe você. Se você estiver bem, se você não precisar ficar mentindo, se você poder olhar no olho das pessoas e saber que você está fazendo o teu papel, com certeza isso vai te ajudar. Ser honesto gera um benefício para a própria pessoa e para a sociedade também. Nós já mostramos situações de honestidade. Às vezes as pessoas sempre questionam, né?
Por que esse tipo de situação vira notícia, por exemplo, quando a gente sempre fala que um gari encontrou uma sacola, encontrou uma bolsa, está procurando ali o dono, as pessoas falam assim, ai, que coisa, isso virar notícia? Sim, porque infelizmente a exceção a uma regra, a um comportamento que deveria ser nobre e padrão, não, ele acaba virando uma exceção e acaba virando notícia. Quantas vezes você já viu isso? Com certeza, e mentir sempre faz mal, né? Eu acho que para quem está ouvindo uma mentira, para quem faz a mentira, então esse estudo só comprova o que a gente vê no dia a dia. Mas vamos falar de uma verdade dolorida, porque o Evangelizar Informa está chegando ao final nesta quinta-feira, gente. Mas foi bacana, foi bacana. Você já sabe, você já está habituado, né? Todo dia, agora 7h45 é o horário que... 6h45 é o horário que nós... Tá vendo? 6h45 é o novo horário do Evangelizar Informa. E você sabe que aqui a gente vai atualizando todas as informações na hora que a notícia acontece. Então, para fazer o seguinte, para encerrar bem esse programa de hoje, vamos lá para Aparecida mostrar... Olha que imagem diferente que nós estamos mostrando para vocês agora, ao vivo, de Aparecida, lá do santuário. Mas Ricardo, Vanessa... Cadê, Vanessa? Cadê aí os romeiros que ontem lotaram esse lugar? Pois é, nem se compara com o movimento de ontem, né? Mas eu imagino, Vilches, que até o final da semana ainda seja grande a visitação por lá. Mas realmente não se compara com o dia de ontem. É que é o seguinte, né? Esse feriado cai no meio da semana, numa quarta-feira. Se fosse numa sexta-feira, isso aqui, a possibilidade de estar cheio, lotado. Ainda seria uma possibilidade bem grande. Mas o importante é o seguinte, imagem bonita, fizemos o belo registro que foi ontem ali o dia da padroeira. Estamos mostrando também o amanhecer por lá no Vale do Paraíba. Nós já mostramos a temperatura, deixa eu reforçar a temperatura. 20 graus, é isso? 20 graus, tá calor, agora, calor por lá. Então, diante dessas informações, a gente vai encerrando aqui o Evangelizar Informa desta quinta-feira. Lembrando para vocês que coladinho agora vem a Santa Missa, depois vem o Bom Dia e depois também tem o programa Com a Palavra. Ó, tudo feitinho? Amanhã especial para você aqui na TV Evangelizar. A gente se encontra novamente amanhã, 6h45. 6h45. Gente, uma boa quinta-feira a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Tchau!